nome é Júlia, eu tenho 19 anos e eu tô na Força Jovem Universal há 4 anos. E agora eu vou contar um pouco da minha história antes de chegar no Força Jovem. Então, aos 2 anos de idade, eu perdi o meu pai. Eu era muito nova e não sabia o que estava acontecendo. Eu cresci, minha mãe cuidando de mim, dos meus 3 irmãos sozinha. Foi muito difícil a minha infância. Eu passei por muitos complexos por conta do que aconteceu, do que acontecia, por que aquilo acontecia comigo. Então a minha infância foi muito conturbada. Eu não tinha desenvolvimento escolar, minha mãe procurava saber por que daquilo, já me colocou em psicólogo na época, mas nada adiantava. Então eu cresci assim, com um vazio muito grande dentro de mim, né? Eu conheci o meu primeiro namorado, ele era traficante. E eu falei que ele iria ser o meu primeiro, que eu iria me entregar para ele. Então, na mesma semana que eu marquei para isso acontecer, me veio a notícia que ele, usando uma substância, uma droga na comunidade onde eu morava, ele morreu. E eu pensava que eu não iria ser feliz na minha vida sentimental. Foi quando eu conheci amizades na escola, nos cursos que eu fazia. E aconteceu que lá eu desenvolvi dentro de mim aquele ódio que foi crescendo, aquela mágoa, aquele ressentimento, tudo de ruim havia dentro de mim. Na realidade, eu queria ser feliz, mas eu não sabia como ser feliz. Foi quando eu conheci o cigarro, que foi a primeira coisa que eu usei que me levou ao fundo do poço, uma das primeiras. Então eu lembro que eu saía do colégio e se eu contar pra vocês que pelo menos uma vez na minha vida eu tirei do meu bolso e falei assim, eu vou comprar, é mentira, porque eu sempre tinha amigos pra isso. Mas quando eu tava precisando, quando eu chegava na minha casa e deitava na cama, o vazio continuava. Eu não sabia como tirar, como acabar com aquilo. Envolvi em relacionamentos, até que uma vez eu conheci uma menina. E ela, muito minha amiga, a gente fazia tudo juntas. Então ela falou assim pra mim, vamos tentar, já que a gente não é feliz, vamos se relacionar pra ver se a gente se dá bem, se a gente consegue a relação com ela. E assim foi. Essa mesma amiga que eu chamava, né, de amiga, ela me levou uma vez, me chamou pra eu estar indo pra casa do pai dela. A gente foi pra uma boate nesse dia, eu fiquei com muitos rapazes. Eu nunca tinha bebido como eu bebi naquele dia, eu bebi muito, muito mesmo. E eu tava muito, sabe, eu tava fora de mim. Então eu me lembro que chegando na casa dela, eu fui, né, tomei o meu banho, fui pra lá e ela falou assim, meu pai quer ficar com você. A minha vaidade me levou ao fundo do poço, porque eu queria ser bonita, eu tinha muitos complexos com o meu dente, com o meu cabelo, eu tinha complexo porque eu era gordinha, e assim foi a minha juventude. Então naquele dia, eu fui, vamos dizer assim, obrigada pelos meus próprios desejos a ter aquele ato, entendeu? E eu me lembro que eu me senti um nojo logo após. Eu me lembro que eu consegui o que eu queria através daquilo, mas eu adquiri um vazio enorme dentro de mim. Foi quando eu, sem saída, falei assim, eu nunca mais vou ser feliz. E eu conheci o meu primeiro namorado, que foi meu namorado mesmo. Nos primeiros 1 ano foi uma maravilha o nosso relacionamento, mas até que ele começou a ser muito agressivo comigo. Eu me lembro que uma vez, foi a vez que eu falei assim, chega. Eu tinha ido sair com ele e ele cismou naquele dia que eu tinha olhado para um rapaz, mas eu não tinha. Eu nem sabia o que estava acontecendo, só estava cansada e queria ir embora. E ele me levou para um beco sem saída, mas ele me agrediu muito. Foi quando eu me revoltei. Mas eu me revoltei da forma errada. Eu larguei ele e fui conhecer outros rapazes, né? Logo após isso, eu tive uma overdose na porta do colégio. Um grupo de rapazes me apresentou
uma maconha que veio de outro lugar, e ali eu experimentei naquele dia. E eu me lembro que aquele dia eu tive uma parada cardíaca na porta do colégio. Os rapazes todos saíram, me deixaram lá sozinha. Tinha uma delegacia ao lado do meu colégio, mas nem eles queriam saber, porque eu tinha um semblante tão ruim que as pessoas não acreditavam em mim. Então ali eu fiz um voto naquele dia. Eu mesmo desmaiada, eu não falei com os lábios, mas a minha mente clamou. Foi a primeira vez que eu pedi misericórdia a Deus. Então foi assim que eu cheguei na Força Jovem Universal. Eu era uma filha rebelde, eu não respeitava minha mãe, eu não amava minha mãe. Hoje eu amo a minha mãe, então é muito diferente a transformação que Deus fez na minha vida. E foi assim que eu cheguei na FJU. Aqui eu encontrei pessoas que me ajudaram, acreditaram em mim, disseram que o meu problema tinha jeito, me mostraram ali a verdadeira felicidade. E foi através da Força Jovem Universal que eu conheci o Senhor Jesus. Hoje eu sou uma menina transformada, eu fui batizada pelo Espírito Santo. Hoje eu ajudo aqueles que estão na mesma situação que um dia eu estive. E hoje eu falo pra você, seja qual for a parte da minha vida que eu vivi e que você esteja passando, tem jeito pra você. Eu acredito em você, vem pra FJU.